Aleluia, shalom, shalom, sejam bem-vindos em nome de Jesus, mais um Oséias da parte da manhã. Pastor Alexandre em recuperação, em franca recuperação, glória a Deus, onde já teve um tempo maior aí, não é? Em pé, andando, servindo, foi uma bênção em nome de Jesus, amém? Tivemos algumas visitas aqui e foi muito bom, graças a Deus por isso, graças a Deus ele conseguiu se manter dentro do limite possível e foi muito bom, amém? Graças a Deus por isso, então vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho a respeito do sacerdócio. O Senhor tem falado a respeito de entrarmos num lugar. Obrigada, é verdade, obrigado, Jesus. Então, entrar num lugar onde nós temos uma restauração de altares, uma restauração de sacerdócio e uma restauração, irmãos, de templo e depois da própria cidade. E somos nós e aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Então, você esteja atento à palavra de Deus, porque queremos verdadeiramente que o Senhor opere essas maravilhas na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Precisamos andar no tempo da restituição. Esse é o objetivo de Deus, ao trazer para você e para mim a restauração do nosso sacerdócio, do nosso altar, daquilo que verdadeiramente fundamenta as nossas vidas. Onde estão os teus fundamentos? Quais são os teus fundamentos? Como sacerdote, qual é o teu fundamento? Quando nós entramos na presença de Deus, eu quero trazer hoje algumas coisas que o Espírito Santo, hoje pela manhã, estava falando com Deus o que vamos abordar, qual é a oração, qual é a orientação que o Senhor tem hoje para nós. E o Senhor falou claramente ao meu espírito a respeito daqueles que são nascidos em Babel, mas que o Senhor está chamando para o sacerdócio, que foi o que aconteceu com aquele sacerdote ali, o sumo sacerdote Josué, ele estava debaixo ali do governo de Zorobabel, que era nascido em Babel. Isso você vai encontrar em Zacarias 3. Então, há um governo, não é? Mas o Senhor está falando, olha, se você é um sumo sacerdote, aliás, se você é um sacerdote nascido debaixo de um governo, eu tenho outro sacerdócio agora, eu tenho outro governo para que você entre debaixo dele. Então, é isso que nós trabalharemos hoje, para que venhamos a sair das confusões que o adversário quer trazer para a tua vida e para a minha vida. Onde está verdadeiramente a fonte do teu sacerdócio? Quem é que verdadeiramente você levanta ao apresentar uma oração diante do Deus Todo-Poderoso? Quem você levanta? Se você levanta sem as vestes do sumo sacerdote, que é o próprio Cristo vivo, nós não vamos conseguir nada diante de Deus. Estaremos debaixo de uma religiosidade, debaixo de espíritos enganadores. E o Senhor quer que nós venhamos a tirar esse tipo de confusão. Porque se não levantamos Cristo, o mediador da nova aliança, aquele que tem poder de falar a nosso respeito, a nosso favor diante do Pai, nós não estaremos conseguindo sacerdócio. E o Senhor falou para nós que nós somos uma nação sacerdotal, porque temos aliança com Cristo, nós podemos entrar na presença de Deus e falar: Senhor, eu preciso. Senhor, eu tenho uma necessidade. Senhor, eu tenho um propósito. Senhor, eu preciso de tal bênção. Senhor, eu preciso. E eu preciso que o Senhor me revista de autoridade e poder, eu preciso que o teu amor esteja em mim, eu preciso que a tua graça venha e modifique o meu caráter, eu preciso de ter mais autoridade para falar. Então, você vai entrando diante de Deus e o próprio Cristo vai levantando dentro de você e dentro de mim as necessidades que ele mesmo tem para colocar diante do Pai. Então, isso é tremendo, porque você vai saindo de cena cada vez mais. Não é você que está operando mais diante de Deus, mas o Cristo vivo que habita dentro de mim, ele vai nos ensinando o que é útil e nós vamos trilhando esse caminho. Então, você vai saindo de cena, porque você para de se preocupar. Não, mas eu tenho que orar por isso. Não, mas eu tenho que orar por aquilo. Não, mas eu tenho que fazer isso. E o Espírito Santo vai te tirando de cena. E ele vai falando: deixa que eu coloco a necessidade da tua intercessão. Você não precisa nem quebrar a cabeça com isso, sou eu que vou colocar. Por isso, cada vez mais precisamos da dependência do Espírito de Deus. Não é que ele vai anular a nossa identidade, ele vai exaltar, vamos colocar assim, colocar para cima, não exaltação naquele sentido de tomar glória, mas ele vai colocar a nossa identidade por refeita, reconstruída, restaurada para poder dar a restituição que precisamos.
Então, isso é fruto de Deus exclusivamente para a tua personalidade e para a minha personalidade. Não é para nos anular, mas é para nos fazer sobressair diante das confusões de Adão, diante daquilo que não é nascido de Deus. Shalom, shalom, pastora Margarida. Diante daquilo que verdadeiramente não tem nenhum pacto, não tem nenhuma aliança com aquilo que é de Deus agora, do Cristo vivo dentro de mim e de você. Porque o que está dentro de mim e de você, que ainda não foi visitado por Cristo, ainda é treva. Precisamos entender isso. Somos renascidos no Espírito, então isso tem luz. Mas a nossa alma, infelizmente, ainda ela tem vários lugares onde a palavra de Deus precisa entrar para conquistar. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Agora vamos pegar a Bíblia em Êxodo capítulo 39. Em Êxodo 28 tem um paralelo dessa mesma palavra. Mas como eu quero focar quem é a fonte que o Senhor quer que a gente foque nela, então eu preferi o Êxodo 39, porque ali já tem as marcações de Deus falando para Moisés. E Moisés fez tudo conforme o Senhor ordenou. O que então nós estamos fazendo? Nós estamos pegando o Cristo vivo da nova aliança e estamos colocando por luz no Velho Testamento, para que você e eu saibamos nos movimentar naquilo que são os princípios eternos da palavra de Deus, dentro da novidade de vida que a nova aliança em Jesus Cristo traz para mim e para você. Ah, então tá bom. Mas então o que você quer explicar? Eu quero explicar, irmãos, que existe diferença entre as vestes do sumo sacerdote, que é o Cristo, e as vestes sacerdotais. Então, aí já vai tirar uma grande confusão que nós às vezes fazemos no nosso serviço sacerdotal. E às vezes tentamos entrar em alguns lugares e saímos contaminados, ou ficamos presos, ou ficamos rastreados. O meu caso, por exemplo, ainda ontem eu estava conversando com a visita que o senhor preparou que viesse aqui, eu estava conversando a respeito exatamente disso. Quando fiz algumas batalhas espirituais, poucos dias depois, eu tive sonhos sobre estar amarrada, por exemplo, com as mãos para trás numa cadeira, com os pés amarrados nessa cadeira. Depois que eu fiz um outro tipo de guerra espiritual pela minha cidade, sem cobertura espiritual, sem cobertura ministerial, e principalmente por conta dessa falta de entendimento, o sumo sacerdote não estava levantado na perfeição que ele tem, então eu sofri muitos danos, muitas perdas por causa disso. Entrar em lugares onde verdadeiramente o sumo sacerdote não está totalmente levantado dentro de mim em certeza de fé, e logicamente eu ia ter problemas, irmãos. E eu não tinha quem me orientasse, olha, você faça assim. Eu pegava as coisas que o Espírito Santo estava me dando, só que eu não tinha cobertura espiritual dos homens para tirar dúvidas, falar a respeito de sonhos, de determinadas coisas. Então eu estava fazendo literalmente a batalha sozinha, porque nem o meu esposo acreditava muito naquele ministério. E os meus líderes da época falavam, vai lá fazer, mas não estavam interessados verdadeiramente em me orientar naquilo que eu estava fazendo. Então eu apanhei, e apanhei muito, fiquei cativa. E hoje, graças a Deus, não é pelo discernimento que eu estava conversando ontem, então o discernimento é, não que eu fiquei cativa nesses lugares, porque eu já saí por conta das orações que já foram feitas, mas o que acontece? Agora eu entendo que existe uma resistência contra a minha vida, uma oposição, então eu preciso me firmar mais e mais com certeza de fé que quando eu me levanto para fazer uma intercessão, eu estou levantando primeiro o sumo sacerdote. Eu não sou um sumo sacerdote. Entende isso? Por isso que algumas religiões que existem, que tem lá na Mitra, substituto de Deus na Terra, estão fadadas ao fracasso, estão debaixo de engano. Entenda-se bem. Não é do que eu estou falando. Está lá na Mitra, substituto do Cordeiro de Deus na Terra. Ou seja, nós não podemos nos levantar como sumos sacerdotes na terra. Não tem como. Esta é uma veste exclusiva do Senhor Jesus. E por que eu estou falando isso, irmãos? Em nome de Jesus, que o Senhor traga muita clareza ao teu espírito. Em primeiro lugar, para que você saiba que Deus te deixou provisão por causa do grande amor com que Ele nos amou. Em segundo lugar, dentro da provisão de Deus, você se levante em um lugar de segurança, você esteja blindado pelo sumo sacerdote, que é muito importante. Terceira coisa, para que você possa fazer um avanço com a autoridade de Deus sem nada temer. Então, veja lá,
Nós temos um posicionamento, temos uma proteção e temos um avanço. Isso é tremendo. E nós precisamos aprender isso, porque tem uma diferença. Quando eu me levanto, antes eu tenho que falar, sumo sacerdote, o Senhor se levanta na minha presença. Não é algo, irmãos, que eu preciso fazer, como que eu posso dizer, de maneira ritualística, mas é algo que a minha consciência precisa estar despertada para isso, para que quando vier o resultado, eu também não fique com a glória, porque eu sei que não fui eu quem fiz, eu sei que foi o sumo sacerdote da minha confissão, o mensageiro da minha confissão, ou seja, daquilo que eu estou decretando ou arrependendo, é que fez isso, ele selou para mim. Então, isso dá uma diferença tremenda no reino espiritual. Você entra com segurança, você sabe o que você está fazendo, porque o sumo sacerdote já te segredou o que ele quer verdadeiramente que você faça. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito das vestes sacerdotais. O sumo sacerdote, em primeiro lugar, e você vai ver nitidamente a diferença. Um podia entrar com sangue, outros não podiam. O Cristo vivo pode entrar com seu sangue. O sumo sacerdote entrava com sangue de animais. Então, aí já tem uma grande diferença. Jesus entrou aparecendo como o sangue do Cristo vivo, Deus eterno, e o sacrifício cessou para sempre. Ele, como sumo sacerdote, ofereceu algo eterno, e o Pai não precisa mais ficar matando animaizinhos, não é? Para poder nos justificar. Então, nós podemos entrar diante do Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, e termos esse posicionamento, essa segurança. Então, eu entro diante do Pai para pedir, por exemplo, para o meu filho. Então, nós vamos falar, Senhor, aqui está a tua palavra. Eu não gerei filhos para a calamidade. Sumo sacerdote da minha confissão. Por favor, ratifica o que eu estou pedindo. Irmãos, começa a haver um distanciamento daquilo que é a confusão que o adversário quer trazer na tua vida e na minha vida. Porque você vai estar bem esclarecida. Quem vai estar à tua frente? Quem verdadeiramente tem o peitoral que vai julgar as coisas, que vai apresentar diante de Deus. O sacerdote não apresenta peitoral porque não é a veste dele. Vamos ler aqui para você ir entendendo o que eu estou falando. Veja aqui, ó. Depois que Deus dá a veste do sumo sacerdote, olha o que ele fala aqui, ó. No versículo 26, ele vai falar da finalização da veste do sumo sacerdote. Olha no 26, 39 e 26. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a orla da sobrepeliz para se usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Aqui é o encerramento das vestes, aqui vamos colocar das vestes do sumo sacerdote. E eu vou compartilhar com você um desenho muito tremendo, se alguém tiver interessado, depois eu vou mandar o link dessa página da internet que tem, ela traz aqui, irmãos, a respeito das vestes sacerdotais, traz ensinos tremendos a respeito do sacerdote, da oferta, das ofertas levíticas, todas as coisas. Se alguém tiver interessado, depois eu posto no grupo. Pelo menos esse aqui, até onde eu tenho visto, é de segurança. Amém? Graças a Deus por isso. Então, veja aqui, tá todo mundo vendo a minha tela? Dá um joinha aí, Paulo. Tá vendo a tela? Beleza, obrigada, irmão. E aí, o que nós vamos ver? Olha aqui, ó. Quando nós lemos aqui em Êxodo 39, 26, ele está falando disso aqui, ó. Uma romã e uma campainha. Uma romã e uma campainha. Uma romã e uma campainha. Aí, antes aqui, no 39 até o 26, ele estava falando de todas as vestes do sumo sacerdote. Tá bom? Esse aqui é o sumo sacerdote. Agora, veja as vestes que o Senhor deixou para os sacerdotes. Veja aqui. Aqui no 27, ele vai falar assim, ó. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e seus filhos. Olha a túnica aqui, ó. É esse branco aqui e é esse branco aqui. São as túnicas para Arão e seus filhos. O que mais eles fizeram para os filhos de Arão? Veja lá. E a mitra de linho fino, essa aqui, que é a touquinha aqui, que também tem aquela religião lá que falamos, a respeito de usar uma mitra, não é? E aí, olha, uma mitra de linho fino e as tiaras de linho fino torcido e os calções de linho fino retorcido. Então, está falando aqui desse tipo de veste e da mitra e da tiara. Essa tiara aqui está escrito santidade ao Senhor.
Aí depois ele vai lá. E cinto de linho fino, retorcido, estofa azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa gravada, e nela gravaram a maneira de gravura desse nete, santidade ao Senhor. Ataram com um cordão de estofo azul para prender a lâmina na parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então, vamos lá, irmãos. Então, o que o sacerdote tinha? Os sacerdotes, que eram os filhos de Arão, eles tinham essa túnica aqui, eles tinham um cinto como esse aqui, que era uma veste, não é para segurar a túnica bem amarradinha. Eles tinham a mitra e tinham uma tiara. Agora, olha o que o sumo sacerdote tinha. Essa aqui faz toda a diferença para nós entrarmos com um entendimento na presença de Deus. O sumo sacerdote, ele tinha as ombreiras com as pedras das 12 tribos de Israel, na ordem de nascimento dos filhos de Israel. Ele tinha um peitoral, chamado peitoral do juízo. Ele tinha essa manta aqui, ó, que está vermelhinha, azulzinha, dourada, não é? Cheia de cores aqui diferentes, tem um roxo nela, que é o púrpura. Esse daqui se chama éfode, que é o tipo de uma capinha, como você colocasse assim, e amarradinho assim dos lados, certo? Essa daí era amarrada com um cinto, que é esse aqui que está o sacerdote, o sumo sacerdote está segurando. Então, aqui, irmãos, havia também algo chamado peitoral do juízo, que tinham duas pedrinhas, o Urim e o Tumim, que quer dizer luzes e quer dizer perfeição, para que quando precisasse entrar na presença de Deus, ele soubesse como era para julgar o povo, que uma dessas luzes acendia, que é mais ou menos isso que as pessoas imaginam que seja feito. A Bíblia não fala exatamente assim, mas os estudiosos pensam que é isso, então vamos conjecturar aí. Então, deu para entender? Vestes dos sacerdotes, túnica, mitra, a tiarinha e um cinto para segurar as vestes dele. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum sacerdote. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu não tenho nenhum sacerdote nessa... Aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, o sacerdote. Tá vendo? O que é que eles carregam? Eles carregam uma túnica, a toquinha, vamos colocar assim, que é a mitra, a tiara, escrito santidade ao Senhor, e um mantinho aqui, certo? Para um cinto, para segurar as suas vestes. Deu para entender, irmãos? Então, quando Deus fala que Cristo é o sumo sacerdote, é porque só ele tem poder de entrar com algo que seja um fardo das pessoas. Então, você não pode entrar com o fardo das pessoas. Você pode entrar para pedir para o Senhor carregar o fardo dessas pessoas. Olha como muda o poder da intercessão. Muda aquilo que você vai fazer. As suas emoções ficam protegidas. Você preste atenção nisso, porque eu também vou prestar. Por quê? Porque também sou intercessora daquilo que o Senhor me manda orar. Então, às vezes, você vai orar com o seu filho e você ora com toda a tristeza, às vezes carregando o peso do mundo nas costas. E o Senhor não falou isso para você, porque você não é o sumo sacerdote. Quem tem que carregar peso é o sumo sacerdote da tua confissão, é o Cristo vivo. Ele tem a ombreira, ele suporta o peso. Então, eram 6 tribos desse lado e 6 tribos desse lado. Então, há um peso. Às vezes você vai apresentar um problema, uma pessoa. Quem são essas tribos que eu estou falando? São problemas, são pessoas. São coisas que você às vezes apresenta. Às vezes apresenta o problema da nação. O que importa é você estar em unidade com aquilo que você está fazendo. Porque essas 12 tribos representam um povo, irmãos. Um povo inteiro. Então, às vezes, você está apresentando a sua casa, a sua família está pesado para você. Deus vai falar para você: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que ele vai falar isso? Porque ele tem autoridade como sumo sacerdote da tua confissão e da minha confissão de pegar o fardo que você está carregando. Chega de fardo. Chega de andarmos envolvidos com as nossas próprias emoções, irmão. Tira essa confusão. Tira essa confusão da sua intercessão. Tira essa confusão daquilo que você está fazendo como serviço sacerdotal para Deus, porque você está pegando uma veste que não é tua, você não tem autoridade para isso. Isso vai te sobrecarregar, isso vai vir sobre a tua vida como um peso de opressão.
Presta atenção, que se você e eu estamos vivendo debaixo de peso, de opressão, é porque com certeza estamos entrando com um peitoral ou com uma ombreira que não é nossa. Porque só Jesus Cristo pode levar isso. Ele é o sumo sacerdote. Veja que quando ele fala para nós, no Velho Testamento e no Novo Testamento, que o Pai comprou para ele uma nação sacerdotal, ele não estava esperando que nós exercêssemos sumo sacerdócio. Porque só um é mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só ele é o intermediário. Então, isso vai desbancando também uma quantidade muito grande de humanismos e de religiões que se apresentam como substitutos de Deus na Terra, ou se apresentam como homem, como Deus. Não tem como entrar na presença de Deus sem a veste do Cristo vivo. Entenda isso. Por isso que o Senhor nos deu aquela palavra, assentado, ausentou-nos e assentou-nos e deu uma ordem, assenta-te. É por isso que Deus deu essa palavra, para que nós depois, pela caminhada profética que Ele está trilhando na tua vida e na minha vida, nós possamos ter descanso perfeito no sacerdócio dele. Porque não somos nós, é Ele. Coisa tremenda, irmãos. Vamos ler aqui um pouquinho a respeito do que Deus está falando para você e para mim. Porque ele fala a respeito de tirar aquelas vestes lá, como eu estava falando de Zacarias, capítulo 3. Por que ele vai falar? Olha, tira essas vestes sujas, tira essa mitra encardida e coloca a santidade ao Senhor em Zacarias capítulo 3. Por que Deus vai trazer ali uma modificação? Porque o sacerdócio ainda estava nascido sob Babel, que era o governador da época. Estavam fazendo a restauração? Estavam, mas ainda estava debaixo do governo daquele que é nascido em Babel, que quer dizer Zorobabel. Deus vai falar, saia deste lugar e venha para aquilo que eu quero mudar na tua vida. Você não pode pegar mais esse peso. Você só pega aquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário. Só o que Cristo já fez. Por isso, assenta-te e vai governar de acordo com o governo de Cristo. Não vai governar de acordo com aquilo que são o extrapolar das jurisdições que Deus não te deu autoridade. Coisa de libertação para nós, irmãos, é caro. Coisas de libertação de Beelzebul, os espíritos da religiosidade. Coisas de libertação para sairmos do ditame de Jezabel. Porque às vezes, irmãos, nós tomamos a investidura da Jezabel. Por quê? Porque nós falamos, tipo assim, Deus não está resolvendo, então nós pegamos nas nossas mãos e apresentamos diante de Deus da maneira que queremos. Não, irmãos. Quem tem o coração perfeito para julgar aquilo que está acontecendo no meio do povo é o sumo sacerdote. Porque ele carrega nas vestes dele em cima do coração. Ei, aleluia! Então eu e você não temos essa autoridade de sair julgando o povo de Deus. Não temos essa autoridade de colocarmos o dedo. Não estou falando para que você não faça as análises daquilo que está acontecendo, mas intenções, tenha cuidado de julgar a intenção do homem, do coração do homem. Tenha muito cuidado. Está fazendo isso por causa daquilo, está fazendo aquilo outro por causa daquilo outro, está fazendo aquilo outro por causa daquilo outro. Tenha cuidado de julgar a intenção. Julgue o fruto que a pessoa está dando. Esse fruto está estragado. Acabou, irmãos. Olhe para o fundo e veja se está estragado ou se está vivo, se está morto. Não, está morto. Acabou. Acabou a tua parte. É para julgar, sim, mas o fruto. E deixa que Deus julgue a intenção da pessoa. Se Deus quiser revelar que essa pessoa está presa, está com algum tipo de problema, aí é o Senhor te revelando, porque Ele passa o coração dele para o nosso coração. E aí nós vamos ficar dentro da humildade de não exceder aquilo que Deus está nos revelando, porque é algo de muita confiança da parte de Deus. Por isso, tenha muito cuidado na intercessão, para você não ultrapassar os limites que o Senhor que tenha te dado. Cuidado para não ficar julga um, julga outro. Mas o que ele está produzindo é errado e está produzindo por causa disso e disso e disso. Não, irmãos, tenha cuidado. Eles estão produzindo isso. É uma obra de erro, de engano. Denuncie o erro e o engano. Cuidado para não colocar o dedo no nariz daqueles que Cristo está santificando. E às vezes, com todo o amor, ele está lutando por aquela pessoa para tirar aquela pessoa do engano. Tenha muito cuidado, porque o coração é do sumo sacerdote, não é o teu, não é o meu. Tenha cuidado. Porque às vezes apresentamos lá aquele espírito de crítica, massacrando pessoas, fazendo com que as pessoas fiquem mutiladas. Não porque é por causa disso, não porque é por causa daquilo. O espírito da fofoca, do fuxico, o espírito daquilo que é a condenação. Então, estamos procurando sair desses lugares. Então, o Senhor está falando, vamos ler daqui a pouco aqui.
que nós precisamos começar com uma certeza. Jezabel é o espírito da confusão, irmãos. Assim como Zorobabel, nascido em Babel. O que quer dizer Babel? É confusão, irmãos. Ali o Senhor, assassino de reputação. Isso, irmã Marta. Assassinos de reputação. Cuidado para não matar aquilo que Deus está querendo que viva. E cuidado para não deixar viver aquilo que Deus está querendo que morra. Que são os pecados nas vidas das pessoas. Então, nós precisamos urgentemente de nos colocarmos à presença de Deus e permitirmos que o Senhor mostre para nós: ei, a tua jurisdição é até aqui, eu estou te chamando para dar voz, eu não estou te chamando para julgar, eu estou te chamando para dar voz àquilo que eu estou colocando de voz na tua boca. Cuidado. Nossa, eu preciso ter cuidado. Por conta das várias responsabilidades que Deus colocou na minha vida, se eu começar com as minhas elucubrações, os meus pensamentos, os meus argumentos, e vou indo, vou fazendo, vou entrando, e aí eu já começo, esse aqui, aquele ali, aí eu já não conheço mais ninguém segundo a obra de Deus, eu conheço segundo Adão. E nisso eu estarei pecando. Cuidado para não julgar intenções e motivações, as quais o Senhor fala: eu tenho a espada para julgar a motivação, eu tenho a espada para sondar e para cortar também. Então, se Deus te manda cortar, fala: Senhor, essa pessoa está caminhando neste lugar, porque o Senhor falou comigo, e zíper na boca. Existe uma coisa muito terrível no meio do povo de Deus. Porque às vezes Deus quer contar o segredo do coração de alguém para que haja um ardente clamor, um furioso clamor. E Deus não tem ninguém para contar o seu segredo. Sabe por quê? Porque somos boca aberta. Sabe aquele povo? Ai, Deus me falou. Te falou? Por acaso Deus é fofoqueiro? Deus vai querer que você saiba de algo, você fica... Aí tá o time, a torcida do Corinthians inteira sabendo. A do Flamengo, que é a maior do mundo. Não é? Tá todo mundo sabendo. Aí a igreja começa a olhar para o irmãozinho assim, ó. Aí você viu? Aí você viu? Por que aconteceu isso? Porque nós somos língua solta. Não aprendemos a guardar o sigilo de Deus. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Não é para você ficar contando como se fosse vanglória, irmão. Sabe o que acontece com a igreja? A igreja é cheia de vanglória. Ai, porque eu não faço isso. Você não faz porque Deus te deu. Não porque você seja bom, mas porque tem uma graça sobrenatural sobre você para que você não faça isso. Está se arrogando o quê, Pedrinho? Ou Pedrão? Está se arrogando o quê? Eu estou me arrogando o quê? De achar que eu não peco por minha causa? Não, irmãos. Se há alguma bondade em mim, se há entranhados da fé, se há alguma coisa boa em mim, foi Deus que me deu. Então, eu não posso me arrogar disso, irmãos. Não fique julgando o teu irmão por causa do dom que Deus te deu. Às vezes Deus te deu um dom de ter um caráter muito legal, muito bom. E aí você fica: é porque eu sou justo, é porque eu sou assim, é porque eu sou assado. Deixa Deus te catar para você ver uma coisa, para ver se você é assim, assado, cozido, frito. Se você se sustenta na sua carnalidade. Então, o Senhor, Ele nos sustenta na santidade dele, dentro do que Ele criou para que nós vivêssemos. Então, tenha cuidado, porque às vezes Deus não pode segredar nada. Não pode contar nada para você. Que contamos para todo mundo. E sabe o que tem por trás disso? O espírito de Ezequias. Aquele rei que queria se engrandecer e mostrar tudo os segredos que ele tinha para aquele outro rei que foi visitá-lo. E o que aconteceu? Aquele outro rei cobiçou o que ele tinha, se eu não me engano, era os babilônicos, mas eu não tenho certeza, então não vou afirmar. Entraram ali, viram tudo, todos os tesouros daquele rei, porque ele queria se engrandecer. E aí depois levantou aquele povo e veio saquear o que ele tinha. Então, às vezes, nós, por conta da nossa vanglória, queremos mostrar para todo mundo o que nós temos. Aí depois... Isso, obrigada, irmã Angélica. Então, aí depois o que acontece? A Babilônia vem, a confusão vem e rouba tudo que você tem. Por quê? Porque você foi se vangloriar, mostrando para quem que não era para mostrar o que você tem de precioso. Porque estamos com cobiça no coração. Ah, eu sou assim, eu sou assado, eu sou cozido, eu sou frito. E aí Deus vai falar: filho, a batata vai assar para você, porque a tua motivação não está perfeita diante de mim. E não porque eu sou mal, mas porque você saiu debaixo da minha proteção. E quando saímos debaixo da proteção da palavra, nós vamos verdadeiramente nos enroscarmos. Então, vamos deixar Deus sondar as nossas motivações. Vamos deixar Deus falar conosco e dar intimidade das pessoas para nós, que Ele precisa nos dar, mas que mantenhamos em sigilo, boca fechada. Olha, nossa, o Senhor vem e fala: olha, está acontecendo isso e isso, mas aquela pessoa tem um problema, ela teve uma rejeição muito profunda.
Aquela pessoa, os pais a abandonaram. Então, trate da vida dela com amor. Aí a próxima pessoa que. Ai, vamos interceder por fulana, porque Deus falou que ela está rejeitada. Pé. Como diz um pastor amigo nosso, ó, fom, 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 fom. Erramos, irmãos. Que vanglória que é essa? Então, que esse espírito de fuxico, de fofoca, de crítica saia do nosso meio. Em nome de Jesus. E aí, voltando aqui ao sumo sacerdote, então você começa a observar como o Cristo vivo, ele é necessário para as nossas vidas, para que nós entremos nesse lugar que eu estou falando de segurança, irmãos. Então, vamos ler aqui. Ele vai falar, irmãos, que as vestes do sumo sacerdote é para glória e ornamento. Olha o que Deus está falando. É para que vocês tenham glória e vocês estejam enfeitados diante de mim. Então, quando Deus nos dá vestes de glória e vestes de, como que eu posso dizer, de enfeites, Ele está falando, vocês vão aparecer diante de mim cheios daquilo que eu dou de presente para vocês, de o enfeite santo que eu dou para vocês, não é? Como era o caso do sacerdote, que apresentava uma túnica de linho fino, que são as obras de justiça que praticamos em Cristo, o sumo sacerdote, e aí temos uma veste parecida com a dele, já por fundamento. Observe que quando eu coloquei ali os sacerdotes andando, a veste dele era igual do sumo sacerdote. Então Deus vai falar para mim e para você, me imite aqui, ó, vestes de linho fino, porque eu tenho obras de justiça, você também tem. Então você é parecido comigo, então você tem o que eu tenho. Isso, em nome de Jesus. Isso, em nome de Jesus, é isso mesmo. Quando falar e quando calar, no nome dele. Então, o Senhor, ele vai tratar conosco a respeito daquilo que ele tem. Ele não é egoísta, irmãos. Evidentemente, ele vai deixar cair sobre nós o manto da justiça dele. E vai cair sobre nós aquele cinto maravilhoso para segurar a nossa túnica, que são as obras de justiça do Senhor, as obras da verdade do nosso Deus. Ele vai deixar cair, ele vai trazer uma mitra sobre nós, irmãos, que é um pensamento que está ligado àquilo que Jesus faz, daquilo que Jesus é. E depois ele manda ainda colocar aqui sobre nós santidade ao Senhor. E dentro dessas vestes nós vamos caminhando, porque é o que Cristo deixou para nós produzirmos como sacerdotes. Agora, ele, como sumo sacerdote, ele vai pegar a sua veste, que é o éfode que ele coloca assim sobre, que é como se fosse um aventalzinho. Imagina um aventalzinho assim, que entra pelo pescoço e tem duas dobras assim, uma na frente e uma atrás, e aí as pessoas amarram aqui, não é? Do lado, e fica com os braços soltos e aquele aventalzinho. É mais ou menos isso, a veste chamada éfode. E ela tem 4 cores e todas apontam para o Cristo vivo. Ela tem ouro, a divindade, ela tem a púrpura, que é o roxo, eu não lembro o que é, eu vou ler aqui, que eu pesquisei aqui. Então, cada um dos materiais, ele tem aqui algo tremendo para nós, amém? Então, vamos lá. Aqui, ó. Óleo não. Peraí, irmãos, eu cacei aqui. Dentro desse estudo mesmo tem. Ele é muito, muito, muito bom. Amém? Os materiais santos. Aí, aqui, a púrpura. Então, o ouro é a divindade. A púrpura é a realeza. Ele é rei, irmãos. É roxo. Isso. Você pegar lá em Isaías 52, você vai ver. Veste-te da tua realeza. Está falando do púrpura. É maravilhoso, é o roxo. Então, quando você vir roxo na Bíblia, está falando a respeito de Jesus ser rei. Quando você vir o ouro, está falando a respeito de Jesus ser Deus. E aí, depois vem lá. O vermelho, não é? Que é o carmesim. Então, o carmesim, irmãos, é conseguido de um vermesim que, quando é esmagado, ele libera essa tinta vermelha. Cristo será que foi esmagado? Fala do sacrifício de Cristo, morte de cruz. Então, isso tem no éfode. Então, ele é rei, ele é Deus e ele foi feito sacrifício por nós. Você tem condições de fazer isso? Você não tem. Eu também não tenho. Você entende qual é a necessidade do sumo sacerdote quando você se levanta para fazer algo para Deus? E eu não estou falando agora apenas de intercessão, estou falando de qualquer coisa. Eu estou falando de revestimento do reino. Então, quando você e eu nos levantamos, temos que estar revestidos daquele que pode nos representar no reino.
de Deus, contra o império das trevas, contra a nossa própria pecaminosidade, contra aquilo que é o mundo. O Senhor, ele nos dá as armas espirituais para que possamos andar, irmãos. Depois, eu não sei você, mas eu chego e choro quando você vai ver nos detalhes de Cristo em cada uma das manifestações dele. Esses irmãos aqui que fizeram estudo colocaram a respeito de duas coisas que tem no éfode aqui, que tem, aliás, na túnica azul. O azul quer dizer também a respeito das coisas do céu. E aí eles colocam lá, como eu mostrei para vocês, eu fiz aquilo proposital, um sininho e uma romã, um sininho e uma romã, porque ali tem uma significação profética tremenda. Então são as 4 cores. Então você vai ver lá, no éfode, o azul, que significa as coisas do céu, você vai ver o púrpura, que significa a realeza, você vai ver o carmesim, que significa o sacrifício de Cristo, e você vai ver o ouro, que significa a divindade do Cristo vivo. Então, esse é o sumo sacerdote da nossa confissão. E às vezes nós queremos fazer as coisas do reino, ministrar aquilo que é do reino, ou fazermos as intercessões, ou sermos proféticos, sem que esse sumo sacerdote se levante para nos representar diante de Deus e diante do adversário e diante de nós mesmos. Isso é confusão, irmãos. Isso é Babel, isso é espírito de Beelzebul, linkado a Jezabel, atiça as nossas carnalidades, os nossos desejos para satisfazer-nos, para levantar doutrinas erradas dentro de nós. Ela quer fazer tudo desassociado de Cristo, desconectado de Cristo. Então, esse é o espírito da religião, o que não reconhece que Cristo vivo veio em carne para nos salvar, para nos trazer um abundante retorno àquilo que eram as vestes de Adão. Adão ficou nu, lembra? E só há uma maneira de receber novamente as vestes que Adão perdeu, é através de Jesus Cristo. Então, o evangelho, infelizmente, de uma maneira geral, está sendo pregada de maneira a descartar o Cristo vivo, tirando o Cristo da centralidade. Mas Deus nunca, jamais vai fazer isso. Ele não vai desprezar o sacrifício do Cristo vivo para manter o homem no topo, para manter o homem no centro. E isso foi o que Adão fez e teve juízo imediato. No dia que dela comer, certamente morrerá. E ele foi cortado da presença de Deus. Deus teve que vir com o sacrifício. Deus teve que vir com uma veste de cordeiro ali, irmãos. Veja lá, que Deus fez uma veste com as peles de animais. Por quê? Porque aquilo que Adão apresentou, que eram as folhas da figueira, não poderiam guardar a vida de Adão. Para conversar com Deus. Para conversar com Deus do ambiente de comunhão que tinha antes, precisava de sangue, precisava de um substituto. Matou o Senhor um animalzinho, pegou o sangue, apresentou diante dele mesmo e depois foi com as vestes e colocou sobre Adão. Vestes passageiras. Mas a veste de Cristo é eterna. E é ela que fala diante do Pai continuamente a nosso favor. As vestes desse sumo sacerdote da nossa confissão. O mensageiro da nossa confissão. Veja que Deus escolheu 2 nomes muito fortes. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o apóstolo da nossa confissão. Então, apóstolo quer dizer mensageiro que tem autoridade para estabelecer fundamentos. Então, ele vai lá diante do Pai, quando nós apresentamos o Cristo vivo, ele vai lá diante do Pai e fala, tá, debaixo da minha tutela, pode receber, pode ouvir, pode liberar a bênção, está debaixo da minha tutela. E depois o sumo sacerdote. Por quê? Porque ele vai estar ratificando o que estamos pedindo com os lábios, porque o nosso coração tem que estar conectado com ele. E aí nós vamos podendo sair dos lugares, amados, onde tem aquela pressão, aquela coisa toda, que você e eu, às vezes, como intercessor, como líder do lar, como coluna da casa, apresentamos. Estamos andando assim, ó, encurvados, de tanto peso. O Senhor está falando, sai desse peso. Saia das contaminações de batalha espiritual que você levou. Você entende como o Senhor está te dando chaves hoje para você sair dos lugares com a autoridade de quem levanta o Cristo vivo diante do adversário, falando para ele, você não tem mais parte nem sorte comigo no meu ministério. Posso ter errado lá atrás, como foi o meu caso. Posso ter errado lá atrás, mas agora eu estou acertando, estou atualizando o sacrifício de Cristo vivo na minha vida e você não tem mais parte comigo. Você está desconectado de me rastrear, de me caçar, de me perseguir, de me farejar. Porque o Cristo vivo se levantou a meu favor. Você entende o que Deus está trazendo para você? Chega do tempo da perseguição, porque nós estamos ainda em confusão de como atua o ministério do Cristo vivo a nosso favor. Nós temos um sumo sacerdote.
E precisamos nos mover dentro dele, entrar dentro do Cristo vivo assim, ó. Como algo que preenche, como, entre aspas, como se Cristo fosse vazio e nós entrássemos dentro dele assim e nós nos revestíssemos de Cristo. E a partir do momento que ele se levanta, nós nos levantamos junto e fala, opa, eu tenho alguém indo na minha frente. Ah, mas irmã, isso aí eu já fiz lá no passado. Deixa Jesus se voltar com a face dele para o passado, rugir como leão e quebrar a força daqueles que ao teu derredor estão rugindo como leão. Contra você e contra mim. Então, eu tenho que pegar as armas de guerra e cada vez mais sentenciar os meus adversários que querem me farejar. Os meus adversários, vou pegar essa plaquinha aqui, ó, isso aqui, ó, Brasil, é um alvo. Os adversários que querem colocar na tua vida como se fosse um alvo, como se tivesse um grande sinal vermelho aqui. E ele vai falar para você, eu vou te destruir. Você vai falar, vai não, só se você passar pelo sumo sacerdote da minha confissão. Ah, eu vou te enredar, só se você passar sobre o apóstolo da minha confissão. Ah, eu vou fazer tal coisa na tua família. Só se você passar sobre o sangue daquele que me redimiu, daquele que me comprou. Aleluia, que seja real mesmo essa palavra. A irmã Daiane está falando assim, ah, como essa palavra é real. E ela é verdadeira. Não estou aqui inventando, irmãos. Estou aqui trazendo algo que o Senhor falou hoje cedo comigo. Fale para que os nascidos de Babel, nascidos da confusão, saiam deste lugar agora, Radai. Saiam deste lugar de impotência. Ah, eu não posso fazer, sabe por quê? Porque eu sou limitado. Minha vida inteira... Mas sacode isso daí. Como diz a palavra de Deus em Isaías 52. Sacode esse pó aí, adâmico. Sacode esse alimento de serpente e levanta-te, veste-te da tua fortaleza, daquilo que é real, veste da púrpura, dessa manifestação da realeza do Cristo vivo e comece a guerrear por aquilo que você precisa. Eu preciso guerrear por tantas coisas que o adversário quer trazer confusão, com tanta coisa que Deus está colocando, vamos colocar assim, entre aspas, não é? No meu ombro sacerdotal, e agora, por essa palavra que eu não aprendido, não vou carregar mais nada. Não vou carregar mais peso, vou fazer uma entrega mais profunda, porque não é meu, é daquele que já venceu. E ele falou, te assentei agora nos lugares celestiais, vai reger de acordo com aquilo que eu já venci. Vai se posicionar de acordo com aquilo que eu já venci. Você não precisa ficar olhando e falando, ai, não vai dar certo, ai, que confusão, quanta coisa ruim que está acontecendo. As coisas ruins sobem, que é para nós executarmos juízo sobre ela, chamando por aquele que é o nosso sumo sacerdote. Aleluia. Então, veja lá, falei aqui a respeito das vestes, não é? Das cores, daquilo que Deus colocou ali, nesse avental chamado éfode. E ali, como eu disse, esse éfode, ele vai ter aqui, nas ombreiras, o nome das tribos. Depois vai ter no peito, ele vai carregar, irmão, no peitoral, ele vai carregar as 12 tribos de Israel, também por ordem de nascimento. Cada uma tem uma pedra preciosa. E essas pedras preciosas são proféticos. E, por favor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te guarde os misticismos. Ai, eu vou levar um topázio para minha casa. Porque quer dizer isso, isso, isso. Ai, eu vou levar uma esmeralda para minha casa. Porque quer dizer isso, isso, isso. Em nome de Jesus, não entre por esse caminho. Isso está consumado. E agora nós pegamos o está consumado dele, não para pegar os elementos do Velho Testamento e trazer para a nossa casa e dar poder para coisas inanimadas. Coisas que não têm a animação da parte de Deus. Ainda que estejam vivas, vamos colocar assim, elas não têm poder de redenção, irmãos. Precisamos sair desses lugares. Onde, então, agora eu vou pegar a cor púrpura e vou pôr na minha janela, porque aí eu estou trazendo a realeza de Jesus para minha casa. Pare com isso. Eu estou trazendo o poder da esmeralda para dentro da minha casa. Isso é esoterismo. Estou trazendo o poder como chama aquele? Candelabro para dentro da minha casa, da arca para dentro da minha casa. Isso são coisas que você pode até enfeitar na sua casa. Mas cuidado. A minha igreja tem candelabro, tem arca. A nossa igreja aqui de Duartinho. Mas não damos nenhum poder sobrenatural a ela. É só uma representação. É só algo que Jesus veio para trazer vida sobre esses elementos. Mas Jesus é quem traz vida. Tome cuidado para não entrar nas cabalas da vida. Para entrar nos esotéricos da vida. Para entrar naquilo que é mais fácil. Que é mais fácil obedecer e trazer um objeto. Mais fácil é pagar e trazer um objeto desse para dentro da casa. Para que o objeto tenha poder dentro da nossa casa do que pegarmos a nossa carne e matá-la.
É mais fácil nós entrarmos por algo, e vai trazer uma energia boa para minha casa, porque afinal é a pedra de Judá. Eu nem sei qual pedra é, porque eu não cheguei nessa parte ainda para isso. Eu vou trazer a pedra de Judá. Um leão vai rugir aqui. É o Salmo 91 aberto na sua estante. Não tem poder nenhum, porque não se tornou vivo para você. Não tem poder nenhum, porque são coisas que nós não demos vida através de Jesus Cristo. Nós podemos falar, Senhor, essa representação dessa pedra aqui que existe no peitoral do Cristo vivo, que representa tal tribo, ela tem poder diante de ti, porque o Senhor se fez dessa cura aqui para verdadeiramente me trazer vida, dentro do que é o princípio ativo que há dentro disso. E é só isso, é Cristo. Cuidado para o adversário não te enredar, porque aí ficamos fazendo sons, como aqueles que ficam lá numa posição. Vocês já sabem qual é a posição, que é muito conhecida de todo mundo. Em posições, fazendo um círculozinho com a mão, não é? Em posição assim, com as perninhas cruzadas, e fica lá repetindo um mantra para trazer um despertamento de algo sobrenatural que está dentro do teu corpo, que chama Kundalini. Cuidado com essas manifestações das trevas. O adversário é louquinho para pegar a gente nesse tipo de obra, desviando a gente do olhar para Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para Cristo. Cristo é uma pessoa, ele não é um objeto. Ele é uma pessoa, irmãos. E ele é a pessoa de Deus. Aleluia. Vamos voltar aqui. Então, vamos ler. Olha aqui agora que bonito isso que Deus vai começar a falar. Vamos ver aqui a respeito do ombro, já falei, né? Que o éfode como um todo, com suas cores diferentes e materiais, simbolizam a Cristo em seu ministério de sumo sacerdote. Ou seja, aquela vestezinha por cima representa Cristo como sumo sacerdote. O sacerdote não leva isso. Lembra disso, sempre. Lembre disso. Quando você for fazer algum trabalho diante do Senhor, lembre-se disso. Como sacerdote que se movimenta aí para ministrar a palavra, lembre-se disso, Senhor, eu só tenho as obras de linho fino, eu tenho aqui o cinto da verdade. E verdadeiramente eu tenho um pensamento com santidade ao Senhor e é o que eu quero transmitir para os meus irmãos. Lembre-se sempre disso. Não, como disse, de maneira ritualística, mas de maneira de realidade, em certeza de fé. É o que eu tenho do meu Cristo. O meu sumo sacerdote já se levantou. Então, ele está falando. Então, representa que o Cristo vivo é sumo sacerdote, por causa do diferencial de veste. Aí, depois, o Cristo vivo, o sumo sacerdote, leva o seu povo no ombro, um lugar de força e assento de poder. E o governo está sobre os seus ombros. Você lembra disso? Então, Isaías, então está falando, o governo. Cristo para governar. Cristo para carregar. Aí, depois, para levar os fardos. Cristo, o sumo sacerdote, leva todo o fardo. Aí depois ele vai falar a respeito do éfode, a faixa ou o cinto. Daquela faixa que está, não é? A frente e atrás do éfode foi feito com as vestes uma faixa ou um cinto que foram colocados sobre a cintura do sacerdote. Era de linho fino, era azul, era púrpura, era escarlate. Entrelaçados com linhas douradas. Na linguagem da escritura, o sacerdote deve ser cingido com as vestes desse cinto, para que ele fosse vestido completamente nos seus vestuários e preparados para e prontos para servir. Então, é aquilo que eu falei. Você tem um cinto, mas por que você tem um cinto? Porque o Cristo vivo já preparou o cinto. Irmãos, nós precisamos lembrar que Moisés estava fazendo tudo conforme ele estava vendo o modelo no céu. Então, precisamos entender que se tem um modelo no céu e Moisés traz para a terra, tem uma realidade espiritual para nós. E ele está mostrando que Cristo é o sacerdote, o sumo sacerdote. E nós, como sacerdotes, podemos imitar o Cristo vivo, dentro daquilo que podemos fazer. Tem coisa que nós não podemos fazer. Amém? Aí depois o peitoral, ele vai falar a respeito do peitoral. Olha, fará também o peitoral de juízo, de obra esmerada, que é o éfode, que é aquilo que é aquela capinha, e depois do peitoral, ele vai falar. Quer ver? E aí vem as pedras, coloca em ordem as pedras. A pedra de sardio, de topázio, de carbúnculo, de safira, de esmeralda, de diamante, de jacinto, de ágata e de ametista. Vai colocando. Aí, ônix, berilo e jaspe. E você faça isso e encrava ela dentro daquilo que seria um envoltório de ouro. Você encrava essa pedra lá, faça ficar bem firme essa pedra no envoltório de ouro. Porque eu estou falando de divindade. E você vai apresentar isso diante do Pai. O sumo sacerdote faz isso.
Aí depois ele vai falando outras coisas. Mas o que eu quero deixar agora para você, para nós encerrarmos hoje com muita alegria, e que foi o que tocou o meu coração dentro do ensino que esses irmãos trouxeram, olha o que ele fala. Fará os anéis de ouro, tal, 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 tal. Isso aqui vai ser mais a colocação da roupa, como ficaria fácil para essa roupa ser colocada. Ele fala assim, ó. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor. Um fala de governo, outro fala de amor, irmãos. Fala de justiça. Você pode se alegrar nisso? O Senhor está falando, olha, eu vou julgá-los com amor, está no meu coração. Olha que coisa tremenda. Olha o amor de Deus por nossas vidas, irmãos. Ele está nos levando no coração. E não é um coração qualquer, é um coração do Cristo vivo. O Deus do amor. Ele é amor. Então, ele vai fazer tudo para nos alcançar. E ele tem o seu caminho para nos alcançar. Exatamente, irmã. Vai pegando aí, irmã, um manto para você. Glória a Deus, irmã Daiane, está esperta. Glória a Deus, isso mesmo. Então, ele está aqui, ó. Ele está te carregando aqui, no ombro para governo e no coração para te dar tudo quanto você precisa. E precisamos entender, irmãos, firmemente, que não é esse amor hollywoodiano, não, tá? Que vai passar a mãozinha na tua cabeça, aquela coisa açucaradinha, para você se sentir bem. Então, não tem nada a ver com que a sua carne se sinta bem. Ele tem que ver com a mortificação da tua carne que o faz parecido com Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o amor de Deus não tem nada a ver com ausência de sofrimento, nem com perdas. O amor de Deus tem a ver com o propósito eterno que ele colocou dentro dele mesmo de nos fazer parecidos com Cristo vivo. Romanos capítulo 8. Então, entenda bem que amor que é isso que eu estou falando. Porque aí a nossa mente romantiza e vamos criando um Deus falso. Isso é mentira da religiosidade. Isso é mentira de Jezabel, para ficarmos decepcionados com Deus e como aquele Acabe lá. Ai, eu não tenho a vinha de Nabote. Eu pensei que Deus me amava, ele ia me dar a vinha de Nabote. Cobiça do coração de Acabe. E aí, por causa de uma cobiça, ele vai e mata um justo, através de um espírito chamado Jezabel. Tenha cuidado. O amor de Deus não é isso. Ele não vai ratificar os teus desejos e os meus desejos carnais, não. Tem gente que tem cobiça pelo marido dos outros. E acha que Deus vai matar a esposa legítima por causa do desejo do meu coração. Ai, Deus me ama, ele vai matar a fulana para eu casar com ele. Mentira, isso é Jezabel. Isso é encantamento das trevas contra a tua vida e a minha vida. Saiba-se disso em toda a terra. Fiquem avisados. Aqueles que às vezes estão com cobiça na mulher do outro, ou com cobiça no marido da outra, ai, Deus vai matar. Já vi isso acontecer. Tive pessoas do meu lado que queriam isso. Porque Deus me falou. E eu estava nova convertida, eu falava, nossa, será que Deus falou isso mesmo? Não tinha entendimento de nada. Isso foi no começo da minha caminhada. Então, irmão, são coisas sérias. Pessoa crente, firme, de oração, de jejum, de oração, de joelho no chão, boca no pó. Enganada por causa da cobiça do coração. Cuidado. Isabel não é de brincadeira, não. O nosso Deus não é de brincadeira. Mas o nosso coração, às vezes, ele resvala em coisas terríveis. Precisamos pedir para Deus discernir o nosso coração. E aí, eu queria falar disso, sim, dessa coisa maravilhosa, mas tem algo aqui que verdadeiramente tocou o meu coração. Vamos ver se dá tempo de falar. Aqui ele vai falar, também farás o manto do éfode, que é por baixo do éfode. Lembra quando eu mostrei uma veste azul por baixo? E aí ele vai falar assim, olha, debaixo do éfode está em Êxodo 39, 22 a 26. Olha o que ele vai falar aqui, irmãos. Debaixo do éfode do sumo sacerdote havia um manto azul e foram presos sinos dourados à orla e romãs do mesmo material pendurada entre os sinos. Lembra quando eu falei? Uma romã, um sino, uma romã e um sino. Olha o que esse irmão discerniu. E eu vou clonar aqui essa revelação que o Senhor deu para esse irmão, porque muito encheu o meu coração de alegria e de esperança. Porque eu tinha um entendimento que esses sinos era simplesmente para anunciar se o sacerdote tinha morrido, o sumo sacerdote tinha morrido lá dentro. Quantos pensam isso? O sumo sacerdote morreu lá dentro. Parou de tocar o sininho, então aqueles que estão atentos para ver se a movimentação do sumo sacerdote ainda acontece ou se parou de tocar sininho. Quantos se lembram disso? Não é? Às vezes nós falamos, parou de tocar, morreu. Às vezes nós pensamos aqui, parou de tocar, morreu. Eu morri diante do Senhor. Não é isso? Eu pensava isso, só que eu pensava só isso.
porque eu não tinha condições de ter outras revelações, porque eu estava tão debaixo do legalismo, que eu só pensava isso. Ah, porque os sinos é a parte da lei, né? Lei, 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 lei. Aí Deus vem falar, e graça, filha. Na graça você cumpre a lei. Na graça, eu, Cristo vivo, cumpri a lei, você come de mim, e a lei é saciada do Pai. Entenda isso. E que coisa difícil de entender, irmãos. A diferença da graça e da lei. E a religiosidade, juntamente com aquele bicho que temos falado, elas trabalham demais em cima disso. Mas veja que coisa bonita esses irmãos perceberam. Olha o que ele fala. O manto do éfode era um vestuário feito de tecido azul sem mangas, usado diretamente embaixo do éfode. Só estava por cima daquilo que era túnica, certo? Então tinha aquela túnica de linho fino, aí vinha esse manto azul e depois o éfode, certo? Então ele estava falando. Aparentemente havia uma fila de romãs bordados na orla, que é no 24 que está escrito, intercalados com o tinir de sinos dourados que soavam quando os sacerdotes se moviam. Os sinos, olha o que ele fala. Os sinos falam de escutar a Deus enquanto você está no seu serviço. O que nós temos falado? Vá ver o que Deus está fazendo. Vá ouvir o que Deus está fazendo. E depois pegue o assentado de Cristo e tenha paz no que Jesus Cristo fez. Então, irmãos, isso aqui fala do profético de Deus. Enquanto você está fazendo o seu serviço sacerdotal, o sumo sacerdote está andando na casa, ele não tem mais perigo de morrer, porque ele vive para sempre, aleluia! E aí ele vai, e aí você vai ouvindo o que o sumo sacerdote está fazendo e você imita na terra, aleluia! Isso é tremendo? Para isso servem os sinos. Ele não morrerá, nunca, jamais. Pare de ficar com aquela impressão de que qualquer momento vai haver uma morte. Isso é mentira das trevas. Porque o Cristo vivo vive para sempre, para interceder por aqueles que fizeram a confissão de que Ele é Deus. Aleluia. Então isso encheu meu coração de esperança. E nem foi nessa profundidade agora que o Senhor me deu em relação de nós ouvirmos. Mas eu fiquei já feliz de não ser um instrumento de morte apenas, mas ser um instrumento daqueles que podem ouvir atentamente aquilo que o sumo sacerdote está fazendo e com esses sinos de que Ele está vivo para sempre, eu posso me movimentar nele. Meu Deus, que coisa tremenda. Se você não se alegrou, se você não deu um glória a Deus aí, essa é a oportunidade. Dê um glória a Deus. Fala, o meu sacerdote vive para sempre. O meu sumo sacerdote vive para sempre. Não tem razão de eu entrar em qualquer batalha e não ouvir a voz de Deus. Que teus ouvidos espirituais sejam ativados agora. Sejam liberados agora o teu profético, mas um profético puro. Não engendrado, não misturado com pitom. Não misturado com as pombagiras ciganas, não misturado com os espíritos de adivinhação, em nome de Jesus. Mas que haja uma pureza, porque eu estou ouvindo o sumo sacerdote se mover diante do Pai, apresentando tudo quanto ele precisa a meu favor e a favor de tudo aquilo que eu tenho que desenvolver para ele. Isso é muito poder para a igreja do Cristo vivo andar como alguém rastejante na terra. Precisamos sair desses lugares. Em nome de Jesus. Pare de rastejar, pare de mendigar. Para de andar como um mendigo espiritual. Você não é mendigo espiritual. O Cristo vivo, ele vive para sempre. E ele está lá intercedendo por nós, andando e deixando os filhos fazer barulho. E olha o que aquele rapaz falou. Isso aqui foi o que me alegrou muito. Ele fala a respeito os sinos falam de escutar a Deus quando você está no seu serviço. Então, isso aqui, o Senhor deu essa revelação agora mais fresca. Mas o que me alegrou na hora foi, e a sua música traz uma certa alegria. Irmão, sinos não para a morte, mas para a alegria. Sinos para trazer uma música, enquanto compassadamente Jesus vai andando, fazendo isso, ele vai andando compassadamente ali, no meio daquilo que é a vida que ele tem para nos oferecer, ele vai produzindo sons de alegria, ele vai produzindo uma música celestial, para que nele nós tenhamos paz. Você observa o que Deus está fazendo hoje? Tire os pesos, os fardos do seu ombro e deixe que eu governe, através de você. Deixa eu liberar uma música de alegria dentro de você, não mais a música da expectativa da morte. Aleluia! Deixa eu liberar sobre você aquilo que eu estou fazendo, como a irmã Daiane colocou, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, eu posso viver também. Aleluia! E é isso que Deus está falando para você e para mim. Deixa de andar nesse sofrimento. E aí, por último, ele fala a respeito das romãs. Você sabe que é a romã? A romã talvez seja um dos frutos que mais tenham sementes. E aí ele pega uma romã.
para simbolizar, foi o que o irmão falou. É um símbolo da palavra de Deus como alimento espiritual, doce e agradável. Meu Deus, que coisa tremenda! Doce e agradável, cheia de multiplicação. Uma romã, além de ser uma fruta muito bonita, você olha para ela e você fala, meu Deus, que coisa linda! Você abre e você fica maravilhado com a perfeição de Deus, aqueles gominhos tudo ali dentro, esmagadinho um dentro do outro, assim. E Deus está falando, é isso que eu tenho preparado para você. E eu dei meu sumo sacerdote para que ele ande em frutificação e para que ele ande fazendo barulho de vida. Aleluia! Meu Deus! Você pode sair daqui regozijante hoje. Porque você está conhecendo quem é o Senhor teu Deus. Deixa ele crescer. Deixa ele colocar aquilo que é verdadeiro. Saia fora das mentiras. Denuncie a religiosidade. Denuncie aquilo que o adversário quer colocar no teu serviço sacerdotal. Mentindo para você. Ah, você não tem competência, você é isso, você não é aquilo, você é PPP. Em nome de Jesus, você é filho do Deus vivo e ele tem algo para fazer através da tua vida. E o teu ouvir do barulho do sino é um. O das outras pessoas que estão ao teu redor é outro. Porque Deus é particular e exclusivo. Ele vai permitir você ouvir um barulho que só o teu ouvido espiritual pode ouvir. Então faça isso diante de Deus e seja feliz no Senhor. Coma a romã, o tipo de romã. Irmãos, era a orla inteira da veste. Olha quanto sino e quanta romã. Olha a multiplicidade dos sons que Jesus quer fazer para a tua vida. Se ele acelera o passo, se é um dia que o sumo sacerdote está com um pouco mais de pressa, é um tipo de música mais animada. Se ele está mais devagar, é um outro tipo de música. Mas as romãs, o alimento estará lá. Aleluia! E é eterno, é para mim e para você. E tudo isso está vivo diante do Pai. E é para nós, não por misticismos, mas por revelação de quem é o Cristo vivo. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele nos ama com amor eterno e eficiente. Em nome de Jesus. Nem fique com essa palavra que passamos um pouquinho do tempo. Em nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Que a tua vida seja coberta pelas revelações do Senhor, o nosso Deus. Amém? Hoje à tarde temos o Oséias da tarde. Vamos trazer ali a palavra a respeito da nona praga, que é a respeito das trevas. E nós vamos pedir para o Senhor nos dar decretos sobre essas trevas. Em nome de Jesus. Muito obrigada, meus irmãos. Até a tarde. Shalom, meu irmão Paulo, Alfredo, irmãozinho querido, missionária Fátima. Deus abençoe todo mundo. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Glória a Deus.